Hag Sameach. Hoje nós estamos em Shemini Atzeret, também conhecido como Simchat Torá, a festa da alegria da Torá. E nesta ocasião nós vamos estudar a última parashá da Torá, que se chama Vezot HaBerachá. E a expressão Vezot HaBerachá, ela significa esta é a bênção. E nós vamos estudar os capítulos 33 e 34 de Devarim, de Deuteronômio. Os capítulos 33 e 34 de Devarim, Deuteronômio, são os últimos capítulos da Torá e são os capítulos desta parashá, que é uma parashá especial, pois ela encerra o nosso ciclo anual de estudo. Então, como eu disse, Vezot HaBerachá significa esta é a bênção. E o nome desta parashá se extrai do primeiro verso do capítulo 33 de Devarim, Deuteronômio, e o texto assim dispõe: Vezot HaBerachá asher berach Moshe ish Elohim et Bnei Israel lifnei moto. Tradução: esta é a bênção com que abençoou Moshe, Moisés, homem de Elohim, os filhos de Israel antes da sua morte. Então, este verso fala sobre a bênção com que Moshe, Moisés, ele abençoa todos os filhos de Israel antes da sua morte. E nesta parashá, nós lemos que Moshe, ele reúne as tribos de Israel e ele profere inúmeras bênçãos sobre as tribos, incutindo-lhes esperança, otimismo e a confiança no eterno. Ou seja, a ideia cardeal do judaísmo no sentido de que servir ao eterno é o propósito da existência humana. Nas religiões pagãs, as pessoas querem e pensam que servem ao eterno, mas elas estão buscando dinheiro, sucesso profissional, casamento feliz, etc, etc. Nós, judeus, achamos que tudo isso é legítimo e é bem-vindo. É legítimo você ter sucesso profissional, você ter um bom casamento, você ter dinheiro, isto é legítimo. Porém, nós, judeus, não nos relacionamos com o eterno com a finalidade de receber bênçãos aqui na terra. Nós servimos a Elohim sabendo que o maior tesouro que nós obteremos é a própria manifestação de Elohim em nossas vidas. Nós não buscamos os presentes do eterno, mas nós buscamos sim a presença do eterno. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E fazendo um resumo desta parashá, nós lemos as últimas palavras de Moshe, de Moisés, ao povo de Israel antes da sua morte. E Moshe elogia o povo de Israel por ter recebido a Torá, e em seguida ele começa a proferir bênçãos proféticas para cada uma das tribos. Cada tribo recebe uma bênção específica e, ao final, Moisés abençoa genericamente todo o povo de Israel. E, ao final, a Torá termina falando sobre a morte de Moshe, de Moisés, no Monte Nevô. E todo o nosso povo fica de luto pela morte de Moshe, e a Torá ela se encerra
com palavras elogiando, enaltecendo todos os feitos de Moshe, de Moisés. Este é um breve resumo da Parashá e agora nós iremos examinar alguns aspectos. O nome da Parashá é Vezot HaBerachá. Esta é a bênção. Ou seja, as bênçãos do Eterno vêm ao mundo por meio do cumprimento da Torá. Você quer ser abençoado? Cumpra a Torá. A Torá é o guia, é a nossa bússola para nos guiar em nossa jornada existencial aqui na Terra. Você quer viver de acordo com a vontade do Eterno? Basta seguir as mitzvot, os mandamentos prescritos na Torá. E às vezes eu fico vendo as pessoas postam na internet, alguns amigos meus que são evangélicos, esses amigos às vezes postam o seguinte: curso na igreja de como ganhar dinheiro, curso de como ter um casamento feliz, curso de mulheres, curso disso, curso daquilo. Ora, nós judeus, nós não enfatizamos estes cursos. O nosso curso é curso de Torá. Se você cumpre a Torá, eu cumpro a Torá, minha esposa cumpre a Torá, então, consequentemente, nós teremos um casamento abençoado. Se você estuda, se você trabalha, se você corre atrás e cumpre a Torá, o Eterno, ele irá te abençoar no seu emprego. Você pode até ficar um dia desempregado, mas o Eterno, ele vai abrir uma porta para que você não fique desempregado. Então o seu desemprego ele é temporário. Se você tem problema com os filhos e seus filhos começam a estudar com você a Torá, toda a família é abençoada. Então, o melhor presente que nós podemos ter é estudar a Torá, pois a Torá ela nos coloca no centro da vontade do Eterno, no caminho correto. Ela não permite que nós nos desviemos, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós seguimos um caminho reto e daí nós somos abençoados com as bênçãos da Torá do Eterno. Outra coisa interessante, o comentarista Rashi, ele diz que Elohim criou o mundo por causa da Torá. Agora vejam, então Rashi diz, Elohim criou o mundo por causa da Torá. E eu pergunto, quem é a Torá? Nós sabemos que Yeshua é a Torá. Yeshua é a Torá viva. Yeshua é a palavra viva do Eterno. Yeshua é a palavra, ou seja, a Torá. Yeshua é a palavra, é a Torá do Eterno que se fez carne e habitou no meio de nós, como escreveu Yohanan João. Então, percebam o seguinte detalhe. Rashi diz que Elohim criou o mundo por causa da Torá. E nós sabemos que Yeshua é a Torá viva. Então, quando se diz que o mundo foi criado por causa da Torá, nós sabemos que o mundo foi criado por causa de Yeshua, porque Yeshua é a Torá viva. Tudo foi criado por causa de Yeshua e tudo foi criado por Yeshua. Yeshua, ele é o criador de todas as coisas. Isto fica muito claro em Yohanan João, capítulo 1, verso 3, e eu estou traduzindo este texto diretamente do aramaico da Peshita, e esse texto assim diz. Yohanan, capítulo 1, verso 3. O texto diz: tudo existiu por meio de suas mãos, as mãos de Yeshua. Então, está se referindo a Yeshua, repetindo, tudo existiu por meio de suas mãos, as mãos de Yeshua. E
Sem ele, ou seja, sem Yeshua, nem mesmo existiria uma coisa das coisas existentes. Ou seja, nada existiria sem Yeshua. Yeshua é quem sustenta todo o mundo. Yeshua é o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Yeshua é uma emanação do próprio Eterno. Você vai me perguntar, como assim? Como assim você diz que Yeshua é o Criador de todas as coisas? Ora, isso que eu estou falando tem fundamento na própria literatura israelita. Eu te pergunto, quem criou o universo? E você me responde, quem criou o universo foi o Eterno. Agora, se você lê Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 2, você perceberá que o espírito de Elohim pairava. E não há dúvidas de que o espírito de Elohim é o próprio Eterno. Agora, e que espírito de Elohim é esse? Explica o Midrash que o espírito de Elohim, mencionado em Gênesis, capítulo 1, verso 2, o espírito de Elohim, diz o Midrash, o espírito de Elohim é o espírito do Mashiach. Então, segundo o Midrash, nós temos a seguinte fórmula. Quem criou tudo em Gênesis foi o Eterno. O Eterno criou tudo por meio do seu Espírito, o Espírito de Elohim. O Espírito de Elohim é o Eterno. E o Espírito de Elohim é o Espírito do Mashiach, diz o Midrash. Conclusão, o Mashiach é o Eterno. O Espírito de Yeshua é o Espírito do próprio Eterno. Eu sempre digo isso. Yeshua veio como homem, ou seja, a carne de Yeshua era uma carne humana. Yeshua sentiu fome, frio, sede. Yeshua sofreu, Yeshua sentiu dores no madeiro. Então, a carne de Yeshua era humana. Agora, o espírito de Yeshua não era um espírito humano. O espírito do Mashiach é o espírito de Elohim, é o espírito do próprio Eterno. Outra coisa, nós vimos que Yeshua é a Torá viva. E, segundo o judaísmo racídico, a Torá e o Eterno são um, são errad. Repito, o próprio Rebbe de Lubavitch, ele diz que a Torá e o Eterno são um, são errad. A Torá é o Eterno e o Eterno é a Torá. Não existe separação entre o Eterno e a Torá. Ambos, a Torá e o Eterno, formam uma unidade inseparável. Eu vou ler aqui o que disse o Rebbe de Lubavitch no Shar HaYihud VeHaEmuná. Ele diz, pois, abrem-se aspas, pois a Torá e Elohim são um. Assim sendo, percebam, a Torá e o Eterno são um. E quem é a Torá viva? Yeshua. Logo, Yeshua, que é a Torá, e o Eterno são um. Repetindo, a Torá e o Eterno são um. Yeshua é a Torá. Logo, Yeshua e o Eterno são um. E é isto que eu acabei de dizer está confirmado em Yohanan, João,
capítulo 10, verso 30, quando Yeshua disse: eu e o Pai somos um, somos Echad. No aramaico diz que nós somos Had. A palavra Had em aramaico significa um, e Had em aramaico equivale ao hebraico Echad. Então, Yeshua disse: eu e o Pai somos um, somos Echad em hebraico ou Had em aramaico. Então, Yeshua disse: eu e o Pai somos um, ou seja, eu e o Pai somos a mesma pessoa, o Eterno. O Mashiach é uma emanação do Eterno. Prosseguindo nessa paraxá, o verso 3 diz que o Eterno ama todos os povos. Está escrito em hebraico, Rovev Amin. Ele ama a todos os povos. O Eterno não é só o Eterno de nós judeus. O Eterno também é o Eterno dos gentios. O Eterno ama nós judeus, mas o Eterno também ama os gentios. Isto é muito importante, porque isto faz cair por terra o infeliz argumento de que os judeus são superiores aos gentios. É triste, mas existem muitos rabinos que defendem a superioridade do judeu sobre as nações. Eu postei um vídeo na internet em que um dos rabinos mais famosos de Israel, e ele já faleceu, ele compara os gentios a animais. E isto é lamentável. Então, esse rabino, ele acha que os judeus são superiores. E, infelizmente, eu tenho que ser sincero com você, é triste, dói o meu coração, mas muitos judeus acham que são superiores aos gentios, acham que os gentios são seres de segunda categoria. Isso é muito triste. Na época de Yeshua, mesmo no primeiro século, também havia uma separação entre judeus e gentios. Muitos judeus não mantinham relações sociais com os gentios em razão dos baixos padrões morais e éticos destes gentios. Para alguns judeus, o distanciamento em relação aos gentios não se tratava apenas de um fator racial, mas eles se apartavam dos gentios porque eles achavam que todos os gentios eram voltados à idolatria, à frouxidão moral e a outros desvios de caráter. Isso você pode ler no Talmud em Avodah Zará 17. Por sua vez, o Talmud em Avodah Zará 12b fala que os gentios rejeitaram a Torá. Então, já que os gentios rejeitaram a Torá, os judeus também rejeitaram os gentios. Eu estou dizendo isso porque muitos judeus acham que os gentios são seres inferiores. Tanto é que uma frase terrível contra os gentios foi proclamada por Shimon Bar Yochai, e ele disse: o melhor dos gentios, repito, o melhor dos gentios deve ser morto. Isso está no Talmud Yerushalmi, em Kedushim 4.11 e 66c. Então vejam, o Talmud, há passagens no Talmud apregoando, infelizmente, a superioridade dos judeus sobre os gentios. Porém, isto não significa que todos os rabinos pensem assim. Eu digo isto pois o Talmud está repleto da opinião divergente de vários rabinos. Então, é verdade que alguns rabinos têm preconceito em relação aos gentios. Por outro lado, há rabinos no Talmud
que eram amáveis no relacionamento com os gentios, que eles amavam os gentios. E eu estou dizendo isto pois há pessoas que dizem: ah, o Talmud é racista. Ora, você não pode pegar a opinião de alguns rabinos e generalizar. Repito, há passagens lamentáveis no Talmud, porém, nem todos os rabinos, nem todos concordam com o pensamento da supremacia judaica. Eu sou um deles, eu sou totalmente contra. Na minha opinião, todos os seres humanos são iguais. E o pensamento de que o judeu é superior ao gentio, ele existia, e infelizmente ainda existe, na mentalidade de muitos judeus, e isso havia no primeiro século. E é por isso que o rabino Shaul, Paulo, ele afirma o princípio da igualdade entre todos os seres humanos, conforme nós lemos em Gálatas, capítulo 3, verso 28. E esse texto eu traduzi diretamente do aramaico, e esse texto diz o seguinte: não há judeu nem arameu, não há servo e nem filho da liberdade, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Yeshua HaMashiach. Então, Shaul, ele diz que todos os homens são iguais. E isso que ele está falando, que todos os seres humanos são iguais, isso tem fundamento na própria Torá, nesta paraxá. Porque nesta paraxá, no capítulo 33 de Devarim, Deuteronômio, no verso 3, está dito que o Eterno, ele ama todos os povos. Se o Eterno ama todos os povos, ninguém é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. E nesse texto que eu citei de Gálatas 3, 28, nós percebemos que Shaul, Paulo, ele faz uma contraposição entre as hierarquias sociais existentes em sua época. Ele diz: não há judeu nem arameu. Os arameus eram gentios. Então, Shaul, Paulo, ele diz: não há distinção entre o judeu e o gentio. Aí depois ele fala: não há servo e nem filho da liberdade. Filho da liberdade é o homem livre. Então ele está dizendo que não há diferença entre o servo, entre o escravo e o homem livre. Tanto o escravo como o homem livre são iguais. E ele diz: não há homem nem mulher, todos são um no Mashiach. Ou seja, o homem não é superior à mulher, todos são iguais. Shaul, Paulo, ele foi um grande crítico da sociedade de sua época, pois na sua época havia uma distinção entre homens e mulheres. Os homens eram considerados superiores, o que é um erro. Na época de Shaul, de Paulo, havia uma distinção entre o homem escravo e o homem livre. Shaul falou que não tem diferença entre o escravo e o livre, todos são iguais. E havia ainda a diferença entre o judeu e o gentio, e Shaul, Paulo, ele acaba com essa diferença. Ele afiança o princípio da igualdade que possui fundamento na Torá. Pois, como eu disse, está escrito nesta paraxá que o Eterno ama todos os povos. E é muito triste que eu conheço, é triste, mas eu conheço muitas congregações judaicas, inclusive congregações judaico-messiânicas e outras congregações que dizem que seguem a Yeshua, e essas congregações fazem acepção de pessoas. Eles supervalorizam os judeus e eles enxergam os gentios como se fossem pessoas menos importantes, como se os gentios fossem o resto, como se os gentios fossem cidadãos de segunda classe, de segunda categoria. E isto é um total absurdo.
todos nós somos iguais. Tanto nós, Yehudim, judeus, quanto os Goim, os gentios. Não há diferença entre Yehudim e Goim. Não há diferença entre judeus e gentios. Todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que o outro. Por isso eu sou um crítico destas congregações que fazem uma acepção de pessoas. O Eterno ama a todos os seres humanos. Prosseguindo nessa paraxá, o verso 4 diz que a Torá foi dada como herança para a congregação de Jacó. Vejam, a Torá ela é uma herança, a Torá é uma bênção para todos nós. Ela é a nossa herança. A Torá ela é maravilhosa. Tanto é que escreveu David o seguinte: a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. A Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. Isso está em Terlim, Salmos, capítulo 19, verso 8. E nas Bíblias cristãs a numeração é diferente. Está em Salmos 19, verso 7. Então vejam, as Escrituras dizem que a Torá é perfeita. Ora, algo que é perfeito nunca se tornará melhor do que já é. Logo, se a Torá é perfeita, conclui-se facilmente que todos os seus mandamentos são eternos e duram para sempre. A história do cristianismo de que a Torá foi abolida é totalmente sem sentido. Repito, a Torá ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela existe para todas as gerações e para sempre. E é engraçado. Os evangélicos dizem que a Torá foi abolida. E eu estava ouvindo, né? Eu não ouço músicas evangélicas, não é do meu costume, mas eu ouvi uma música que os evangélicos cantam que diz assim: tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. Agora vejam, esta música, ela está errada. Por quê? Essa música diz assim: a minha vitória tem sabor de mel. Agora isso está errado. Por quê? De acordo com as Escrituras, eu te pergunto, quem tem sabor de mel? As Escrituras dizem que quem tem sabor de mel não é a sua vitória. Quem tem sabor de mel é a Torá. Isso está em Terlim, Salmos, capítulo o Salmo 19, versos 10 a 11, nas Bíblias judaicas, e nas Bíblias cristãs a numeração é diferente. Fica em Salmos 19 também, mas os versos são o verso 9 e o verso 10. Você pode ler, eu estou até abrindo aqui, e fala que as leis do Eterno são verdadeiras, elas são retas, são mais desejáveis do que o ouro, e essas leis, a Torá do Eterno, prossegue que a Torá é mais doce do que o mel. Então, a Torá é quem tem sabor de mel e não a sua vitória. Repito, quem tem sabor de mel é a Torá. Logo, os evangélicos eles têm que mudar essa música. Os evangélicos têm que cantar a música de outra maneira. A versão correta da música seria assim: tem sabor de mel, a minha Torá tem sabor de mel. Então, quem tem sabor de mel é a Torá. Prosseguindo na paraxá, Moisés ele começa a lançar
inúmeras bênçãos proféticas às tribos de Israel. E nós lemos que Moisés ele abençoa a todas as tribos e depois ele abençoa a todo o nosso povo. E no capítulo 34, Moshe sobe ao Monte Nevô. Em português eu acho que é Monte Nebo, mas em hebraico é Monte Nevô. Moshe sobe ao Monte Nevô, ele vê a terra prometida e ele morre. Mas antes de Moshe morrer, há um midrash muito interessante que fala do encontro de Moshe com o Mashiach. E eu vou contar para vocês este midrash. Só para você entender o seguinte, o midrash, gente, não é uma história verdadeira. O midrash, o que eu vou falar, é uma lenda, é uma fábula. Então, o que eu vou falar não é uma história verídica. É uma lenda, uma fábula. Mas as fábulas judaicas, as lendas, elas são contadas não com a pretensão de narrar uma história verdadeira, mas sim com a pretensão de que você possa extrair um fundo moral ou um fundo teológico. Então, repito, o que eu vou contar agora, o Midrash, isso não aconteceu. Repito, não aconteceu. É uma fábula. Mas essa fábula, ela é contada pelo nosso povo. Para quê? Para que nós possamos extrair conceitos. Você sabe, Yeshua falava muito por parábolas. As parábolas de Yeshua eram histórias imaginárias. Mas Yeshua contava as parábolas para você extrair um fundo moral. E o Midrash é a mesma coisa. Então eu vou falar um Midrash em que há a narrativa do encontro de Moshe com o Mashiach. Então, esse Midrash, ele explica que antes de Moshe morrer, o Eterno levou Moshe, antes dele morrer, aos céus. Moshe foi arrebatado, ele foi aos céus, e Moshe viu e conversou com o Mashiach no templo celestial. Moshe foi elevado aos céus pelo Eterno para ver a sua recompensa. E Moshe chegou nos céus e ele viu o templo celestial, um templo totalmente feito de pedras preciosas. E quando ele olhou para dentro do templo, quem ele viu? Ele viu Arão, o seu irmão, que já tinha falecido, e ele viu lá, reinando, presidindo o templo, ele viu o Mashiach. Então ele vai, inicialmente ele não tem autorização para entrar no templo, ele pede autorização e Moshe entra no templo celestial e ele conversa com o Mashiach. E o Mashiach diz que um dia aquele templo celestial iria descer para a terra. Então, a história é muito longa, eu resumi o Midrash, e esse Midrash é muito interessante porque dele nós extraímos várias lições. Eu vou citar apenas duas. Mas a primeira lição é a seguinte. Esse Midrash ensina que existe vida consciente após a morte. Por quê? Porque quem estava no templo com o Mashiach era Arão. Arão morreu, mas ele morre e não fica dormindo. Ele morreu e ele fica consciente. Ele estava lá trabalhando no templo com o Mashiach. Então, esse Midrash ensina que existe vida consciente após a morte. Arão, irmão de Moisés, ele morreu, mas ele morreu e ele estava no templo celestial com o Mashiach. E Moisés, ele foi arrebatado e lá ele encontrou o Mashiach e seu irmão.
Não sei se vocês lembram, mas na Parashá Hayé Sará eu falei exaustivamente sobre o pensamento judaico de que existe vida consciente após a morte. Isso faz parte do judaísmo. Essa história de que os mortos ficam dormindo sem consciência de nada, isto não tem fundamento no judaísmo. Na Parashá Hayé Sará, se você perdeu, você pode acessar na internet, no YouTube. Eu demonstrei que à luz das escrituras sagradas, dos essênios, dos perushim, dos fariseus, Yeshua, o Midrash, o Talmud, o Zohar, todos eles falam da vida consciente após a morte. Então saiba, quando você morrer, você não vai ficar dormindo, você terá uma vida consciente após a morte, e esse Midrash, ele comprova isso, pois Arão ele estava lá trabalhando no templo celestial. Então, essa é a primeira lição deste Midrash. A segunda lição é a seguinte: os rabinos atuais dizem que o Mashiach será um homem comum, um homem como todos nós. Mas eles estão errados. Por quê? Porque quando Moshe ele é arrebatado e ele entra no templo, ele vê o Mashiach representando a Shekhinah, a presença do Eterno. A Shekhinah, a presença do Eterno, diz esse Midrash, estava no Mashiach. Então o Mashiach é a presença do Eterno, o Mashiach é a Shekhinah do Eterno, o Mashiach é a emanação do Eterno. Então o Eterno ele não é um homem comum, o Eterno ele é pré-existente, o Espírito do Eterno é o Espírito de Elohim, o Espírito do Mashiach, o Espírito do Mashiach é o Espírito de Elohim, ou seja, é o Espírito do Eterno. Outra lição, então vejam, o Mashiach não é um homem comum, o Mashiach é um ser celestial, ele é a emanação do Eterno. Outra coisa que eu aprendo nesse Midrash é o seguinte: esse Midrash fala sobre o templo celestial. E quando você lê o livro de Ivrim, de Hebreus, lá nesse livro de Hebreus, diz que Yeshua, HaMashiach, ele está aonde? Ele está no templo celestial. E diz o livro de Hebreus que é neste templo celestial que ocorre a remissão dos nossos pecados. Por meio de quem? Por meio de Yeshua HaMashiach. Então, gente, isso é muito importante. A remissão hoje, o perdão acaparado dos nossos pecados, ela é obtida por meio de quem? Por meio de Yeshua HaMashiach. E como ele faz isso? Yeshua está assentado no templo celestial. E é do templo celestial que ele libera o perdão sobre todos nós que cremos e seguimos o seu nome. Prosseguindo, há um outro Midrash que ele fala sobre os momentos anteriores à morte de Moshe. O Midrash diz o seguinte: disse Elohim a Moshe: Moshe, meu filho, a terra prometida não está somente do outro lado do Jordão, e sim na região do amor e da esperança. Olha, toda a terra pertence ao ser humano, que pode transformá-la em inferno ou em paraíso. O que esse Midrash está dizendo? Nesse Midrash, o Eterno diz para Moshe que a terra prometida não é apenas um pedaço de terra, mas é a região do amor e da esperança. Se você vive no amor, você está na terra prometida. Repito, você pode estar no Brasil,
mas se você vive no amor, você está vivendo como se estivesse na terra prometida. Esse Midrash ele tem uma moral muito bonita, porque ele diz que a terra prometida ela não é apenas um pedaço de terra, mas a terra prometida ela é construída dentro dos nossos corações. Você tem o dever de transformar tudo à sua volta em um paraíso. A sua casa, o seu trabalho, as suas relações de amizade, você tem que transformar tudo em um Gan Eden, tudo em um Éden, tudo em um paraíso. Então, repito, a terra prometida não é apenas a terra de Israel. A terra prometida deve residir dentro dos nossos corações. Você tem o dever de cuidar bem da terra prometida, por meio do amor, da alegria, da esperança, da emuná, da fé, da fidelidade, da bondade, do amor para com todos os seres humanos. Retornando a Paraxá, Moshe ele sobe no Monte Nevô, ele olha a terra prometida e morre. E a Torá destaca a morte de Moshe para demonstrar que, apesar de sua altíssima espiritualidade, apesar dos inúmeros milagres que o Eterno operou pela vida de Moshe, apesar de Moshe ser um verdadeiro tzadik, um verdadeiro justo, Moshe foi um homem comum como todos nós. Moshe morreu. Moshe foi um homem maravilhoso, mas ele morreu. Ele foi um homem comum como todos nós. Moshe morreu e este é o destino de todos nós. Um dia nós partiremos desta vida. Moshe deixou um legado maravilhoso. E qual será o nosso legado? O que nós deixaremos para a humanidade? Será que nós passaremos aqui na Terra sem ter deixado nada? Vamos meditar sobre isso. Vamos meditar sobre a nossa capacidade de transformar o mundo à nossa volta. Vamos mudar o mundo com a luz do mundo, que é Yeshua HaMashiach. Medite sobre isso. Você pode mudar o mundo. Você tem o poder de transformar as pessoas à sua volta. Emane a luz do mundo, que é Yeshua. Prosseguindo. Nós lemos nesta paraxá que ninguém soube o lugar da morte de Moshe, de Moisés. Isso foi muito bom. Ninguém sabe onde Moshe morreu e foi enterrado. Por quê? Pois, caso contrário, o povo de Israel poderia idolatrar o local da morte de Moshe, transformando-o em um local de culto. Então, ninguém sabe onde Moshe morreu e foi enterrado. E vejam um detalhe muito interessante. Sobre a morte de Moshe, consta em Yehudá, no livro de Judas, Yehudá, no Novo Testamento, consta em Yehudá 1.9 o seguinte, eu traduzi do aramaico. Contudo, Michael, que é Miguel, Michael, o líder dos anjos, quando estava com Hassatã, com Satanás, falou a respeito do corpo de Moshe e não ousou lançar sobre ele o juízo de blasfêmia, mas disse que o Eterno te repreenda. Fecham-se aspas. Ou seja, esse texto de Yehudá, de Judas 1.9, Yehudá, Judas, ele está falando sobre uma disputa entre o anjo Miguel, e Hassatã e Satanás. O anjo Miguel e Satanás, eles estavam disputando sobre quem ficaria com o corpo de Moshe. Moisés morreu e Satanás queria o corpo de Moshe. E por outro lado, o anjo Miguel, ele queria enterrar Moisés.
Agora, vejam, Yehudá, Judas, no Novo Testamento, ele citou esta história. Agora, de onde ele tirou essa história? Essa história, ela não está na Torá. Repito, Yehudá, Judas, ele escreve uma história, mas essa história não está nas Escrituras. E de onde Yehudá, Judas, tirou essa história? Ele tirou da tradição oral do nosso povo. Então isso demonstra a importância da tradição oral. Existem tradições orais que falam abobrinhas, que falam mentiras, mas existem tradições orais que são verdadeiras. Tanto é que Yehudá, Judas, ele pegou algo que não está nas Escrituras, que está apenas na tradição oral, e ele escreveu aquilo dizendo que aquilo ali era verdade, que realmente houve uma contenda, uma luta, uma disputa entre o anjo Miguel e Satanás sobre quem ficaria com o corpo de Moshe. Repito, essa informação ela não consta das Escrituras, mas ela foi extraída da tradição judaica, o que comprova que os netzarim, os nazarenos, eles não eram inimigos das tradições. Há tradições que violam as Escrituras, e daí você pode rejeitar, mas há tradições que se harmonizam com as Escrituras. E eu vou te falar de onde Yehudá, de onde Judas tirou essa história da luta, da contenda entre o anjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moshe. Ele tirou isso de onde? Ora, Orígenes, no século III, depois de Yeshua, ele assevera que Yehudá, Judas, ele colheu essa história de uma antiga obra judaica intitulada O Testamento de Moshe. E essa obra judaica, nela está escrito que Hassatan, Satanás, ele queria o corpo de Moshe para si. Satanás queria ter a propriedade do corpo de Moshe. Porém, o anjo Miguel, ele disputou com Hassatan, ele repreendeu Hassatan em nome do Eterno, né? Que o Eterno te repreenda, disse o anjo Miguel. E então, Miguel, ele conseguiu enterrar Moshe com a aprovação do Eterno. Nós sabemos que o enterro de Moshe ele foi aprovado pelo Eterno. Isso está em Deuteronômio, capítulo 34, versos 5 a 6. Então, de acordo com essa história que Yehudá Judas ele pegou essa história, o anjo Miguel, ele enterrou Moshe. E repito, o enterro, o sepultamento de Moshe foi aprovado pelo Eterno, conforme Deuteronômio 34, versos 5 a 6. Até me lembrei agora, o Hassatan, Satanás, ele queria o corpo de Moshe, porque ele disse o seguinte: vocês lembram que lá em Shemot, Êxodo, Moshe ele matou um egípcio? Isso está escrito. Na Torá, Moshe matou um egípcio. Então, Hassatan, ele quis acusar Moshe perante o Eterno, dizendo: Eterno, Moshe não é tão justo assim. Moshe não é um homem justo. Ele matou um egípcio. Então, Hassatan, Satanás, ele foi para pegar o corpo de Moshe. Só que o Eterno não permitiu. O Eterno não permite que Hassatan, não só com Moshe, com todos nós, o Eterno não permite que Hassatan, que Satanás, ou Shedim, ou demônios, toquem no corpo de pessoas mortas. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas justas que morreram. Aí a pessoa enterra a pessoa com aliança,
com uma aliança de ouro, de brilhantes, e é uma pessoa justa. E depois ladrões tentaram cavar e tirar a joia do morto. O camarada está enterrado, os bandidos entraram no cemitério de madrugada, foram cavar a sepultura para tirar a joia do morto. Mas antes que eles conseguissem cavar, apareceu um malar, apareceu um anjo. E essa história eu já ouvi mais de uma vez e os bandidos bateram em retirada. Isso eu acredito, gente. Eu acredito que o Eterno, ele nos guarda para todo sempre. Um dia eu vou morrer, mas até o meu corpo ele vai ser protegido pelo Eterno. As Escrituras dizem que os anjos do Eterno habitam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então os anjos do Eterno estão ao nosso redor e esses anjos nos protegem em vida, e quando nós morrermos, nem Satanás, nem Rassatã poderá tocar no nosso corpo. Há um outro midrash ainda, sobre a morte de Moshe, que ele dá uma outra explicação. Ele diz que o anjo Samael é um outro nome de Rassatã na literatura judaica. Então, o anjo Samael, que é Rassatã, ele queria matar Moshe e levar a sua alma para um lugar de trevas. Então Rassatã estava doido para matar Moshe e levar a sua alma para uma zona de trevas, mas o Eterno não permitiu que Rassatã matasse Moisés. E o Eterno determinou que os outros anjos levassem a alma de Moshe aos céus. E este Midrash, então, esse Midrash fala que Rassatã queria matar Moshe. Moshe ainda estava vivo. O Rassatã, Satanás, queria matar Moshe. O Eterno não permitiu. E o Eterno mandou que os seus anjos fossem e levassem a alma de Moshe aos céus. E esse Midrash, ele ainda afirma algo muito interessante, porque ele diz assim, abrem-se aspas, o trabalho de Moshe, porém, não acabou com a sua morte, pois nos céus ele é um dos servos do Eterno. Então esse Midrash diz que Moshe morreu, mas a sua atividade, o seu trabalho não acabou. Mesmo nos céus, Moshe continua trabalhando para o Eterno. Ele é um servo do Eterno nos céus. E mais uma vez, nós lemos aqui no Midrash uma referência da vida após a morte. Esse Midrash diz que Moshe está nos céus e ele serve ao Eterno, ele está em plena consciência. Então esse Midrash também fala sobre a vida após a morte. E, chegando ao fim, a Torá termina com a palavra Israel. A última palavra da Torá é Israel e a última letra é a letra Lamed. E a Torá começa com a palavra Bereshit, cuja primeira letra é Bet. Repetindo, a Torá começa com a palavra Bereshit, cuja primeira letra é Bet, e a Torá termina com a palavra Israel, cuja última letra é Lamed. E Lamed mais Bet formam a palavra Lev, que significa em hebraico coração. Então, a primeira e a última letra da Torá formam a palavra Lev, a palavra coração. E o que isso significa? Isto significa que a Torá foi dada para estar dentro dos nossos corações. Que você possa guardar a Torá, a palavra do Eterno, e principalmente Yeshua HaMashiach, que é a Torá viva, dentro do teu coração. E então nós terminamos o estudo da Torá. Nós concluímos a última paraxá da Torá.
e eu gostaria de dar umas palavras finais a todos vocês, agradecendo primeiramente ao Eterno por ter me dado forças para conseguir concluir todos esses estudos com vocês. Durante todo esse ano que passou, né, nós estamos de acordo com o ano judaico, durante todo esse ano judaico que passou, eu tive muitas lutas. Muitas vezes eu cheguei para ensinar a Torá muito abatido, mas o Eterno ele foi fiel, ele me deu forças. Às vezes eu chegava fraco, mas quando eu abria a minha boca para falar da Torá, eu sentia a Ruach HaKodesh, eu sentia o Espírito do Eterno aquecendo o meu coração, e eu falava com intensidade, com alegria sobre a Torá e sobre Yeshua. Muitas vezes as pessoas me falaram, essa paraxá foi muito boa, mas é impressionante que eu cheguei fraco, mas o Eterno me sustentou. Então eu queria agradecer publicamente ao Eterno que me deu reset, me deu graça, teve compaixão de mim, pois o Eterno me sustentou, e assim eu tive muitas lutas, muitas provações. Vocês não sabem, mas eu tive muita luta e eu consegui vencer. Baruch Hashem, graças ao Eterno. E eu agradeço também a todos vocês que estiveram aqui estudando conosco, todos vocês que realmente desejam a verdade, vocês que buscam a verdade, vocês que buscam servir o Eterno com todo o coração. Eu digo que o Eterno ele possa abençoar todos vocês, que todos vocês sejam ricamente abençoados. Esta paraxá se chama Vezot HaBerachá. Esta é a bênção. E eu declaro que as bênçãos da Torá, que elas possam recair sobre a tua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Eterno, nós te agradecemos por terminarmos este ciclo. Muito obrigado pela tua força, pela tua capacitação. Tu sempre esteves conosco e tu sempre estarás. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós bendizemos o teu nome, Yahweh, o nome bendito, exaltado, o nome que é entronizado, o nome que é adorado nas alturas. Muito obrigado pelas tuas revelações, muito obrigado pelos estudos maravilhosos, muito obrigado porque tantas vezes eu lia um texto da Torá e de repente tu me ensinavas, tu abrias os meus olhos para entender mistérios que estavam ocultos, e eu creio que todos nós fomos abençoados. Nós te agradecemos, ó Eterno, pela tua fidelidade, pela tua bondade, compaixão, hesed, misericórdia, sobre o teu amor infinito sobre todos nós. Nós te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.